Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa noite. Aos que me conhecem e aos que não me conhecem, eu sou o Mário, sou professor de Geografia do Brasil de vocês. Eu dou aula no cursinho desde o ano passado e é um prazer estar dando essa aula à distância para vocês. Eu espero que a gente possa se conhecer logo, né? Que essa pandemia termine também e que a gente possa se conhecer e retomar as atividades normais, tá bom? Então, contem comigo, tamo junto e é isso aí. Então, essa aula, a nossa primeira aula, é uma aula mais introdutória. Eu vou falar um pouquinho dos conceitos da ecologia, né? Que são importantes na geografia também. Vou falar dos conceitos, né, de bioma, dos meios abióticos e os nossos principais biomas brasileiros, tá bom? Então, desde já eu peço a compreensão de vocês, que não é fácil fazer essas videoaulas. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam também, né? Dão essa força pra gente porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Aqui, aqui eu vou mostrar para vocês na no nosso plantão de dúvidas. Então vamos lá. Ecologia, né? Então, quatro conceitos aí que eu acho que vocês já devem estar craque, já devem manjar muito sobre isso. Eu acho que a professora Gabriela e a Fernanda vão falar sobre isso com vocês, né? Sobre ecologia, sobre espécies, sobre população, comunidade, ecossistema, nicho, cadeia. Então, isso vocês vão ver mais aprofundado com elas. Aqui eu vou dar só um conceito para vocês, só para vocês lembrarem e saber qual a importância disso na geografia, né? Então, vamos lá. O que é espécie? Espécie é todo ser vivo, todo organismo que consegue gerar uma prole parecida com ele, semelhante a ele. Então, isso é espécie. População é um agrupamento de espécies no mesmo ambiente, ou um agrupamento da mesma espécie naquele ambiente. Entendeu? Então, espécie, população. Outro conceitinho muito importante é a comunidade. O que é comunidade? Comunidade é um agrupamento de populações em um mesmo ambiente. Então, por exemplo, qual um exemplo de população que a gente pode falar aqui? Por exemplo, uma alcateia. Uma alcateia é uma população de lobos, né? Assim como outras populações que a gente tem. A gente tem os suricatos também, um outro bom exemplo. Comunidade é um agrupamento de várias populações, ou seja, de várias espécies, no mesmo ambiente por um certo período, ok? Então, beleza. Ecossistema. Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos e abióticos, que eu vou falar no próximo slide. O que é? Vamos lá, então. O que são fatores bióticos? O que é um meio biótico? Biótico, pelo próprio nome, são seres que têm vidas, seres vivos, entre eles animais, as plantas, né? Tudo que possui vida nesse meio, seja meio terrestre, meio aquático, na atmosfera, né? E o meio abiótico são os fatores que não têm vida, mas são os fatores que complementam o meio biótico. Por exemplo, a luz solar, que é muito importante na fotossíntese, a chuva, né? A água, o vento, o que favorece, né? As rochas também, tudo que complementa esse meio biótico, seres vivos, a gente pode chamar de meio abiótico, ok? Então, vocês já sabem o meio biótico, sabem o que é meio biótico, comunidade, população, espécie e ecossistema. Não se esqueçam, beleza? Então, se um dia te perguntarem o que é bioma, o que você pode falar assim? Como que a gente pode descrever um bioma, né? A gente sabe o que é uma cidade, um estado, a gente sabe o que é uma região, né? Norte, sul, né? Centro-oeste, nordeste. Mas e bioma? O que a gente pode descrever o bioma? Seria como uma
um local, né, paisagístico de agrupamentos, dentre ele, definido por condições climáticas, pelo seu relevo, por características do solo. O bioma, geralmente, ele é sempre delimitado, ou seja, ele é sempre limitado pelas condições abióticas. São elas que vão delimitar os nossos biomas. Então vamos lá falar dos nossos biomas brasileiros, né? Que a gente já conhece, os famosos biomas, seus nomes peculiares, suas características peculiares também. Então, espero que vocês já devem estar craque nesse assunto. Vamos lá falar do nosso primeiro bioma, começando de cima para baixo, e o nosso maior bioma, que é o bioma da Amazônia, né? A Amazônia, ela possui a maior floresta tropical do mundo, né? Possui grande biodiversidade, né? Tanto na sua fauna, flora, sua vegetação, né? Por causa disso também é alvo de grande exploração agrícola, pecuária, soja e principalmente o desmatamento, né? A Amazônia, ela tem uma peculiaridade, principalmente nas suas vegetações, suas árvores, que ela é dividida por camadas, né? A gente pode encontrar na Amazônia árvores muito grandes, árvores de médio porte, árvores herbáceas e vegetação gramínea, vegetação pequena, né? E por isso a gente pode encontrar grande biodiversidade de animais, grande biodiversidade de espécies. Algumas dessas sofrem grande risco de extinção. Algumas dessas a gente só pode encontrar nesse local. Então essas espécies elas conseguem ter uma grande adaptação desse ambiente, podendo até migrar para outros ambientes, entendeu? Essa região ela possui um clima quente e úmido, um solo pobre, né? Como a gente já conhece na Amazônia, né, a gente sempre vê nos jornais, a Amazônia é um lugar muito quente o ano inteiro e com altos índices fluviométricos, né? Altos índices de chuva o ano inteiro. Então, é uma região sempre com muitas chuvas, com muitas regiões alagadas também, né? E, eu já falei, né? Alvo de grande exploração e ela se estende por 9 países aí da América do Sul. Então, ela é uma dos grandes biomas que a gente tem que não é exclusivamente brasileiro. Então, ela se estende por quase toda a América do Sul, certo? Então, essa é a nossa Amazônia. Espero que vocês já tenham conhecido. Vamos lá, descer um pouquinho aqui para falar da Caatinga. Caatinga é o nosso bioma mais seco do Brasil, né? Nosso deserto, conhecido como nossa savana, né? Tem um clima muito árido, semiárido. Em alguns lugares você pode encontrar como semiárido e em alguns lugares você pode encontrar como árido. Então, algumas pessoas vão falar que não existe um clima árido, né, no Brasil. Mas em outros lugares vocês vão encontrar como árido, semiárido. Então aqui eu vou passar para vocês semiárido, entendeu? Ou seja, um bioma que vai sofrer um ano inteiro com altos índices de seca, pouquíssimos períodos de chuva. Consequentemente, a sua fauna e flora vão ser bem adaptadas, né? A gente vai encontrar aí vegetações com muitos espinhos, vegetações com troncos muito retorcidos, troncos grossos, caules grossos também, principalmente para armazenar aí água por longos períodos. E seu solo, consequentemente por isso, é muito pobre em nutrientes. A gente não vai encontrar frutos, não vai encontrar muitos lugares, né, para fazer, para produzir, né, produzir a gente não vai conseguir. Sua vegetação é bem peculiar, como eu falei, predominantemente aí com espinhos, cactos, é o que a gente mais vai encontrar aí na Caatinga, porém em períodos de chuva, né, curtos períodos a gente pode encontrar uma vegetação mais verdinha, uma vegetação bem rasteira também. Então vamos lá, Cerrado. Aí a gente já
indo mais para o centro-oeste, boa parte do nordeste também, nosso cerrado aqui. Nosso cerrado, conhecido como a savana brasileira, mais uma vez essa palavra savana, né? Então, um clima muito quente, né? Muito quente. Ela abriga as nascentes dos principais rios brasileiros, que a gente vai ter uma aula especialmente sobre as bacias, né, brasileiras, nas próximas aulas, então não percam. Apresenta um clima tropical sazonal. O que é o clima tropical? É um clima quente, é um clima úmido, né, sazonal. Então, vai sofrer períodos de grande seca, vai sofrer períodos de chuva. Hotspot, o que é hotspot? É uma região que ela é considerada como uma região preservada, né, da natureza. Uma região que já sofreu grandes explorações, grandes desmatamentos. É uma região que já foi muito explorada e que seus recursos aí já foram mais que 3/4 explorados aí no decorrer dos anos. Então, por decorrer disso, por ser muito explorada, por ser um clima muito quente, pode acontecer o quê? Incêndios naturais, que é muito comum nessa região do Cerrado, que a gente pode ver. É o segundo maior bioma brasileiro, pegando boa parte ali do centro-oeste, uma parte do sudeste, pequena parte do nordeste também, né? Vou voltar aqui. E suas árvores, sua vegetação pode ser caracterizada por muitas árvores esparsas, troncos retorcidos, né? Uma vegetação bem alta. Fala agora do Pantanal. Pantanal, né? Como a gente viu aí em muitas novelas, Rei do Gado da vida. Ela é uma das maiores planícies alagadas, né? Uma região muito alagada. Ela se estende por Brasil, Bolívia e Paraguai, então ela é um dos biomas que não é exclusivamente brasileiro, né? Que tem várias fronteiras. No Pantanal, vou mostrar para vocês aqui, ocorre essa alternância de chuvas e secas. Ela fica aqui nessa região aqui bem pequena, o bioma do Pantanal. Tem essa alternância de chuvas e secas. E a ela é banhada, né, pela bacia do Rio Paraguai e seus afluentes, outra bacia que a gente vai falar na nossa aula de bacias. Possui uma fauna bem diversificada, a região do Pantanal é uma das regiões mais conhecidas pela sua diversidade de aves, né? Aqui na foto a gente pode ver principalmente a nossa Vitória Régia, né? E essa região do Pantanal ela é caracterizada por muitos brejos, né? Por ser uma planície alagada, né? Vamos lá falar agora da nossa Mata Atlântica, né? Que aqui eu coloquei 15%, mas ela é considerada aí menos de 10% do território brasileiro, né? Porque boa parte desse território foi muito explorado no passar dos anos, né? O que ocorreu com o passar dos anos? Uma fragmentação de habitats. O que é isso? Fragmentação de habitats é quando essa parte verde, essa boa parte da vegetação foi desmatada, foi explorada. E o que vai ocorrer? Vai ocorrer muitos espaços brancos, espaços vazios. O que isso vai ocorrer? Muitas espécies que utilizavam esses espaços como habitats vão acabar perdendo alguns espaços, vão acabar perdendo seus habitats, vão acabar perdendo muitos parceiros, né? Vão acabar perdendo esse potencial de reprodução que eles tinham. Consequentemente, sua população vai diminuir, correndo risco futuramente de extinção. Então, todo mundo entendeu isso? Então, vamos lá. Região, clima tropical úmido, né? Que a gente reclama aqui do nosso registro, nossa cidade, que é quente, é muito quente mesmo. Esse que quer dizer o nosso clima tropical. Um clima quente, úmido, seco, sem ventos, né? Que a gente não tem quase nada de ventos aqui. E com curtos períodos de chuva. Então a gente vai ter períodos de chuva, a gente vai ter períodos de seca também, uma cidade muito úmida, região muito úmida. Restam hoje menos de 10% da mata nativa, né? Boa parte já foi explorada, e as que
sobraram hoje, a gente pode encontrar como hotspot regiões preservadas, regiões, boa parte delas ali na parte do litoral brasileiro, possui diferentes formações vegetais, a gente vai encontrar diversas formações vegetais. A Mata Atlântica é uma dos biomas mais diversificados que a gente vai encontrar, possui grande biodiversidade e com muitas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas, professor? Espécies endêmicas são espécies que a gente apenas vai encontrar nessa região, nesse bioma, né? Então, por exemplo, muitas espécies que hoje estão em extinção no mundo inteiro, a gente vai encontrar aí na Mata Atlântica. A gente vai encontrar, aqui que eu passei também, a gente vai encontrar no Cerrado. O Cerrado também tem muitas espécies aí. Na Amazônia também tem muitas espécies que só são de lá, que só tem lá. Então, isso que significa espécies endêmicas, espécies que apenas existem nesse lugar, espécies que não conseguem ter uma capacidade de se reprodução tão alta, não conseguem ter uma adaptação em muitos lugares, espécies que são aí restritas a esse bioma, certo? Essa é a nossa Mata Atlântica. Vamos falar agora do nosso último bioma de hoje, que é os pampas, né? Conhecido como campos sulinos, conhecido também como pastagem, né? Possui um elevado potencial hidroelétrico, né? Por ser uma região aí com muitas bacias, né? Principalmente ali vindo da América Latina, da região sul também, região sudeste, que cortam. O seu clima é um clima subtropical, é um clima muito frio, mas um clima muito seco também, boa parte do ano. E ele vem sendo hoje ameaçado pela criação de gado. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer? Ameaçado pela criação de gado. Pelos pampas serem conhecidos por ter uma vegetação muito rasteira, muito pequena, a alta ampliação da pecuária, da criação de gado, vai fazer com que esses curtos espaços de vegetação vão se degradando, vão perdendo a sua qualidade, entendeu? E com isso, juntamente com isso, muitos produtores vêm utilizando plantas exóticas, vêm utilizando essas plantas exóticas justamente na questão de alimento ao seu gado, né? E isso vai fazendo com que as plantas naturais venham perdendo seu espaço. Então, isso é um grande problema aí que vem ocorrendo nos pampas, na região sul, né? Então, região pampa, como já falei, possui uma vegetação campestre normalmente uniforme, né? Com as graminhas. Então, isso foi a aula de hoje, pessoal. Eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês, né? Eu vou mandar nosso Google Classroom, né? E eu vou abrir hoje para vocês, né? Um plantão de dúvidas no Google Maps a partir das 7h30 até as 8h30. Eu vou estar lá com vocês, então espero vocês lá. Espero que vocês tenham curtido a aula. Peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco rouco, mas foi muito bom dar essa aula para vocês. Então, forte abraço, se cuidem, fiquem em casa.